Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, a gente mais um dia aqui nessa realidade, tá, pessoal? Que não é fácil, mas a gente está caminhando aqui com a ajuda da espiritualidade, tá, pessoal? Todas as coisas, pessoal, que a gente está passando, está cooperando para o bem da gente, para o nosso crescimento espiritual, tá? A gente que entrou nesse processo, né? Iniciou esse processo da nossa espiritualidade, tá, pessoal? A gente, como é que se diz? Tudo está cooperando para que a gente cresça, a gente se torne uma melhor pessoa, tá, pessoal? Às vezes a gente vai ter um percalço pelo caminho, vai, tá? Sem problema nenhum, tá, pessoal? Mas é isso, Mas a gente continua, tá? Trabalhando humildemente, tá? E, e isso faz com que a gente vá crescendo. Mas primeiro você tem que iniciar, tá? Iniciar essa jornada espiritual que é através do despertar, tá? Tem que despertar, pessoal. Senão vai ficar preso aí, tá? No ego aí, fazendo as coisas aí, tá? Isso acontece, tá, pessoal? Tem que iniciar. Então, é o tema que eu vou falar hoje, tá, pessoal? O que é iniciação espiritual? Vamos falar sobre esse tema aqui, tá, pessoal? E antes da gente começar a falar desse tema, eu quero agradecer a vocês aí, tá, pessoal? Vocês novos que estão se inscrevendo no meu canal, porque tem ajudado até, parece que o YouTube, né? Ele colocou aí uma função aí, parece que eu vi lá o nome promover. Será que é para promover meus vídeos, né, pessoal? Ele colocou aí, eu vi, a irmã tinha já reparado aqui, que assiste meu vídeo, e aí depois eu vi que tinha esse nome lá. Eu digo, não tinha, tá? Quando tinha poucas pessoas, né? Mas agora a visualização aumentou, as pessoas aumentou, apareceu lá promover, tá? Não sei, parece que é para promover aí os meus vídeos, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui assíduo assistindo, dando visualização, tá? Se inscrevendo, elas já estão promovendo, tá, pessoal? Elas já estão promovendo aí. Eu acho que eu fiquei sabendo que tem pessoas que estão divulgando o meu vídeo aí para pessoas aí que elas conhecem, né? Graças a Deus, tá, pessoal? Isso é o trabalho da espiritualidade. Eu não posso pagar você, tá, pessoal? A não ser a espiritualidade vai pagar você, porque não tenho dinheiro, tá, pessoal? Não tenho riqueza aqui dessa terra. Mas é isso, vocês estão sentindo no coração, estão vendo que a mensagem está trazendo algum benefício para você, tá, pessoal? Então, continue, tá? Continue e passe para aqueles que você acha que precisa também ouvir sobre essa mensagem, tá, pessoal? Estou gravando aqui, é de graça, tá? Você só vai se dedicar ao seu tempo, tá, pessoal? Seu tempo aí, eu gravo um primeiro vídeo 50 minutos e segundo vídeo mais 50 minutos. Então, 50 minutos assistindo um, 50 minutos assistindo outro, tá? É muito, né, pessoal? Mas é isso, pessoal, porque eu preciso dar a introdução, sempre antes de começar o tema que eu dou a introdução, para as pessoas novas que estão ainda, o que é que ele está falando, tal, tá? Começar a entrar no espírito, a entrar nas coisas, tá?
Porque tem gente aqui que já foi iniciado, tá, pessoal? Já despertou, já veio pro meu canal. Ela estava desperta e não estava entendendo as coisas. A espiritualidade deve ter trazido ela pro meu canal. Agora tem outras pessoas que estão despertando aqui, pessoal. Então, estão ainda, o que é isso? Entendendo, tá? Estão ainda não entendendo as coisas. Tem outras que já estava desperto, só estava desorientada, veio pro meu canal aqui. Tá? Tem todo tipo, tá? De consciência aqui, tá, pessoal? E é isso. A gente precisa saber lidar com essas consciências, tá? Você vê que aqui a minha família, eu tenho que saber lidar, tá, pessoal? Tem hora que é difícil da gente entender que, porque consciência não quer saber, não quer respeitar espaço, direito de ninguém, tá? Então você vê que é um crime, tá? Totalmente avesso do que realmente. E a gente que quer manter uma consciência elevada, um espírito mais tranquilo, se torna bem difícil, tá, pessoal? Mas é isso, é a dificuldade que a gente encontra, tá? Eu sei, às vezes eu dou esse exemplo aqui da minha família, porque eu sei que tem família também, ou até pior do que a minha família, tá? E você despertar, e você vai ter que ter jogo de cintura, resiliência, tá? Paciência, e é assim, pessoal, tem o que fazer, tá? Então, serve para vocês observando as coisas que acontecem aqui na minha família. Tudo é gravado, tá, pessoal? Tem nada aqui para esconder, tá? Eu não escondo nada de ninguém. Uns querendo mostrar aí que a família é tudo certa, que é tudo correto. Não, 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 aqui não existe isso não, tá, pessoal? Mas não significa que a gente não tenha espiritualidade. É porque minha família está um pouco desorganizada, não significa que agora eu não tenho espiritualidade. Isso é para você perceber, tá? Agora, os meus vídeos aqui são tudo de intuição, né, pessoal? E eu preciso, assim, do silêncio, da tranquilidade para que a espiritualidade comece a intuir aqui, tá? As coisas que vêm aqui, aí vem na hora. Então, se tiver alguém interferindo, eu não. É tipo uma frequência, pessoal, de rádio. Se entrar outra interferência, eu não consigo pegar a mensagem. Então, por isso que eu não gosto de que atrapalhe a zoada, tá? É porque eu preciso da intuição. E meu vídeo, ele só está sendo atrativo por causa disso. Até o chat GPT aí tá bugado aí com o esquema com o meu vídeo que eu trago aqui, tá? Eu acho que tem muita gente que tá indo perguntar chat GPT, vai falar aquilo programado, pessoal, pela Matrix, tá? Aqui não, aqui você vai ver contraponto entre espiritualidade, psicologia, psicanálise, né? A Bíblia. Então vai haver todo esse contexto aí que eu vou trazer. Então, isso o chat GPT não vai fazer para você. Manda o chat GPT fazer assim, misturar psicologia, psicanálise, espiritualidade, Bíblia ao mesmo tema, no mesmo tema. Mande o chat GPT fazer isso. Ele vai bugar. Como eu já vi aqui, uns aqui tá bugando aqui. Tá? Você tá pensando que a inteligência artificial é muito sábia. É sábia, tá bom. Até ter a consciência desperta, aí você vai ver que o chat, a inteligência artificial não vai dar conta da elaboração daquele que tem a consciência de Cristo, tá? Tá acima deles, tá?
É só um gravador, pessoal. Essa inteligência é só um gravador dos conceitos que já tem aí, tá? Tá certo, pessoal? Então vamos iniciar a nossa iniciação. Iniciar, vamos iniciar o nosso tema de hoje, pessoal. É porque eu preciso, tá? Da tranquilidade, porque quando eu começo a ler aqui, falar, a espiritualidade aqui, às vezes o mentor, né? Tá intuindo coisas aqui para guiar, para falar para vocês, pessoal. Ele sabe que eu gravo vídeo para vocês. Ele me acorda, às vezes é a espiritualidade que me acorda para eu pegar algum tema, tá? E vir falar para vocês. É, eu já ouvi a voz aí umas 3, 4 vezes aí, tá? No meu pé do ouvido aí. Eu digo, cara, o que é isso aí, rapaz? Mas é isso, faz parte aqui do processo daqueles que foram iniciados, despertar da consciência. Ele começa a perceber algo além dessa realidade. Tá certo, pessoal? Então, vamos iniciar o nosso tema de hoje. O que é a iniciação espiritual? Então, pessoal, veja bem, a gente está falando de iniciar, então está falando da iniciação. O que é que quer dizer essa palavra iniciação, pessoal? A gente vai fazer, então, voltar ao começo, início, né? Tem a ver com início. Você voltar ao começo. O começo de quê? Voltar ao início da frequência que a humanidade era para estar. Como Adão estava no início, na frequência, na conexão com Deus, com Cristo, né? Estava naquela frequência. Então, a gente tem que voltar a esse início. Então, por isso que a palavra iniciação vai fazer com que você volte ao início da sua imagem, do seu ser divino, tá? Aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que entrar nesse processo de transformação? Por que, pessoal? Porque essa iniciação é um processo que você vai entrar e você vai transformar para refletir aquela imagem inicial de que o homem era, que Adão perdeu, né? Adão e Eva, né? Vocês sabem dessa história ou não, pessoal? Será que o chat GPT sabe dessa história? Entende? Então, eles tinham imagem divina, tá, pessoal? Estavam lá, mas ele foi corrompido aí por dar ouvido aí a Satanás, né? Que enganou, e aí eles perderam essa conexão. Então, morreram espiritualmente. Então, a gente vai ter que voltar agora, pessoal. E a gente precisa ser iniciado. Então, como é que acontece essa iniciação? Como é que podemos entrar nesse processo de transformação? Porque quando você desperta, você entra, né? Você desperta quando você entra nesse processo de iniciação. Então, e aí vai existir estágio de consciência que você vai crescendo. Então, pessoas que sonham com escada, subindo escada, montanha, tá? Esse sonho assim, isso significa que você está mostrando, a Espírito está mostrando que você está num estado, você está nesse processo de transformação, de iniciação. Sonhar que também vai pegar o ônibus para outra dimensão. Então, são estágios que você precisa passar. É a espiritualidade lhe dando sinal, tá? Já tem gente aqui no meu canal que sonhou sobre essas coisas, tá? Eu também sonhei, tá, pessoal? Também já tive sonhos sobre isso. Então, é a espiritualidade mostrando que você é um iniciado. O iniciado é aquele que despertou a consciência, ele se tornou espiritual.
ele tem desejo de orar, de meditar, de estudar essas coisas espirituais. Então, vocês aqui que estão aqui, vocês é um iniciado. Tá, pessoal? Não precisa fazer, vou soltar uma fumaça agora, você é o iniciado, eu vou orar, eu vou ungir na sua testa. Não precisa fazer isso, tá, pessoal? Isso é coisa religiosa aqui, tá? Tentando que aconteça isso, porque o processo de transformação é interior, a iniciação é interior, pode ser silenciosamente, tá, pessoal? Às vezes você não participa de nenhum grupo, mas você despertou a consciência, tem desejo de buscar essas coisas. Então, você iniciou a sua vida espiritual. Você é uma criancinha, então precisa tomar o leite, né? Ser orientado. Então, por isso que a maioria dos que estão despertando aí, tá, pessoal? Estão vindo pro meu canal. Eu acho que é como é que se diz? Por isso que o meu canal tá crescendo aí, os inscritos, tá, pessoal? Então, por quê? Porque essas pessoas que estavam iniciadas, elas estavam aí confusas, tá? Porque no meio religioso aí é uma confusão, tá, pessoal? E elas estavam confusas, quer entender, ela quer uma frequência da verdade. Então, essas pessoas estão procurando. Então, quando viram o meu canal, foram como uma mão na luva, né? Mão na luva, encaixou perfeito, tá? E se você tem sinceridade, quer ouvir as coisas mesmo da verdade, você vai cair no meu canal. Já teve pessoas que oraram, tá, pessoal? Oraram para mostrar se verdadeiramente tinha pessoas que estavam transmitindo a verdade. E ela caiu no meu canal. Elas confessaram isso para mim. Entende, pessoal? Isso é forte, então. Isso significa que a espiritualidade está orientando aqui, está guiando, entende? Por isso que existe uma responsabilidade. Você que está ouvindo, despertando, a espiritualidade pode até mostrar o meu canal para você. Aí, o que é que ele fala, pessoal? O que é essa iniciação espiritual? Ele disse, a iniciação espiritual é um processo de transformação profunda que marca o início de um novo estágio no caminho espiritual de uma pessoa. Então, é quando você entra em um processo profundo, né, interior, que vai marcar o início de um novo estágio no caminho espiritual de uma pessoa. Então, você entra num novo estágio. O primeiro estágio é o estágio do despertar. Depois do despertar, você vai crescendo espiritualmente para ir para outro estágio de consciência. Tá? Ele fala, trata-se de uma experiência em que o indivíduo é introduzido ao ensinamento, práticas espirituais que lhe permite acessar uma compreensão mais elevada da vida e da própria existência. Então, ele diz que trata de uma experiência que a pessoa, né, interiormente ela experimenta, que ela vai ser introduzida no ensinamento, né, das escrituras espirituais, e ela vai começar também a entrar em práticas espirituais, como meditação, oração, né, várias práticas, que vai permitir que ela acesse uma compreensão. Então ela vai ter um nível de consciência, uma compreensão holística, né, mais elevada da vida e da própria existência. Então ela vai entender o que é que ela veio fazer aqui e o que significa essa existência. Então ela vai ter compreensão. É para isso que a gente tem que despertar. Porque enquanto você não inicia, né? O iniciar começa com despertar. Você não compreende o que você está fazendo aqui. Você está igual às outras pessoas aí. Está perdida no mundo.
Entende, pessoal? Por isso que precisa dessa iniciação, tá? E às vezes até a Bíblia, tá? Os mensagens ali, tá falando para as pessoas que são iniciadas. Não é para pessoas que estão, que ainda não foi iniciado. Por isso que não entende, pessoal. Por isso que acha loucura, aquele que é espiritual está falando, acha que é loucura. Então, é para aquele que é iniciado, aquele que é espiritual, aquele que nasceu do Espírito, tá? Então, a Bíblia é para isso, e as pessoas não sabem, tá? Ela pensa que aí a Bíblia, e todo mundo tenta falar da Bíblia aí, você vê a confusão que dá aí, tá? Porque precisa de um direcionamento, pessoal. É por isso que eu passei por muitos governos. Nossa, pessoal, a minha cabeça ficou um problema, tá, pessoal? Eu sinto muito, fiquei confuso, tá? Até eu despertar minha consciência. Muitos de vocês foi assim também. Teve muitos aqui que chegaram com a mente totalmente confusa, pessoal. Eu digo, eita, vai ficar louco, vai ficar louco. E tem pessoas que podem até ficar louco, tá, pessoal? Tem pessoas que perdem a sanidade dela por causa porque não está compreendendo, tá? Às vezes até ela despertou espiritualmente, mas acha esse bololô aí de espiritualidade aí, de religião, então isso pode trazer uma confusão na cabeça. A pessoa pode ficar louca. Entende? Então tem que tomar cuidado, tá? Então aqui pessoas começaram a equilibrar essa sanidade mental dela, tá, pessoal? Equilibrar. Ela começou a entrar no equilíbrio, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Que meus vídeos aqui estão contribuindo para vocês. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, ao iniciar a iniciação espiritual pode ocorrer em diferentes contextos, seja por meio de tradição espiritual, prática esotérica ou despertar espiritual espontâneo. Então, pessoal, o meu iniciar foi um despertar espontâneo. Eu tive uma saída do corpo, tá? Que eles falam, a saída do corpo é como é que se diz? Projeção da consciência, projeção astral, desdobramento, o que mais aí os nomes que eles dão? Sonho lúcido, tal. Então, eu tive esse despertar espontâneo, aonde foi que eu despertei a minha consciência, tá? Por que a espiritualidade permitiu que eu tivesse essa saída do corpo? E de vez em quando eu tenho, tá? Não é fácil, né, pessoal? Por que ele permitiu? Para que eu voltasse, eu despertasse a minha consciência e voltasse a um início. Então, tivesse uma iniciação espiritual. Foi por isso que aconteceu, tá? Com vocês, não é diferente também, tá? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, a palavra iniciação significa começo ou entrada. Então, é o começo ou a entrada de uma nova concepção espiritual, que a sua consciência começa a compreender. Então, quando aconteceu aquilo comigo, parece que já mudou a minha visão de ver o mundo. Nossa, foi assim, e eu começava a sentir desejo por coisas espirituais, então eu buscava aí coisas espirituais e vinha a compreensão. Na hora que a pessoa estava falando, eu vinha a compreensão do que era certo, do que era errado. Eu digo, nossa, o que é isso que está acontecendo? Então, comecei a ver números iguais. Toda hora, até hoje eu vejo. Até hoje eu vejo números iguais. Então, começou eu aquilo, eu digo, nossa, eu estou diferente. Então, e minha família percebeu que, nossa, você está diferente. O que é que está acontecendo? Está pensando até que eu estou ficando doido, tá?
É capaz até de me dar o remedinho aqui para eu dormir, tá, pessoal? Tá ficando doido, tá? Mas é assim, pessoal, tá? Não tem o que fazer. Então, se você for iniciado, pessoal, coloque a cabeça no lugar, tá? Por isso que eu abri esse canal. É para pessoas que estão sendo iniciado, despertado consciencialmente, para que chegar aqui no meu canal, eu começar a explicar. Eu sou tipo como um mentor, orientando vocês, que estão novos, até vocês compreender realmente o que é isso. Então, vocês aí vai ter pernas, você quando ficar adulto, né, espiritualmente, vocês aí vão andar agora pelas suas pernas. Porque quando a pessoa nasce espiritualmente, ela é um bebê, uma criança espiritual. Então precisa que alguém dê a mão ali, comece a ensinar as coisas da verdade, alimentar ela com a verdade. Então, tem pessoas que pode despertar e cair na mão de uma pessoa e pode matar ela espiritualmente. Por isso que eu abri meu canal, porque é um canal aqui para não explorar essa pessoa, alimentar ela, sabe? Cuidar até ela se tornar uma pessoa espiritual evoluída, pessoal. E ela aí vai entrar também no processo de aconselhar outras pessoas também que está passando pela essa iniciação espiritual. É assim que a espiritualidade trabalha. Eu só sou seu irmão mais velho, pessoal. Sou seu irmão mais velho, que teve uma experiência e estudou isso, tá? E às vezes eu tenho um conhecimento da psicologia, psicanálise, tá? Então, foi que já a espiritualidade me preparando para esse momento. Para que hoje eu fizesse o vídeo hoje. Por isso que você vê meu vídeo aí. Teve uma pessoa do meu canal que falou, irmão, eu não consigo encontrar um vídeo, um canal, uma pessoa que está falando a mesma coisa que você. Que mistura psicologia, psicanálise, que mistura espiritualidade, Bíblia, tá? Ela diz que encontra aí outros, como é que se diz, espiritualistas, e às vezes fala de tem algumas coisas que eu falo aqui de espiritualidade, mas ele não coloca o conhecimento também da Bíblia. A irmã estava me falando isso, né? Eu digo, nossa, é mesmo? Graças a Deus, é a maneira que a espiritualidade está me usando para levar esse conhecimento, tá, pessoal? Se ainda não existe, daqui a pouco vai existir aí pessoas também, tá? Porque tem pessoas aí também que têm conhecimento bíblico, agora falta despertar, falta entrar na frequência espiritual, tá? Ter essa iniciação espiritual. Mas é isso, cada um tem a sua maneira de passar a espiritualidade. E eu tenho a minha maneira, é uma maneira mais livre. Eu uso todo tipo de conhecimento, seja da psicologia, da psicanálise, da espiritualidade, da Bíblia. Uso também conceitos orientais, tá? Então, eu tenho essa liberdade, tá? E a gente tem essa liberdade aqui, pessoal. A gente não pode entrar só para um grupo, só para. Não, você não pode fazer. Isso já é uma escravidão aí da matriz religiosa. Tá? Então, ele diz que a palavra iniciação significa começo ou entrada. É nesse sentido a iniciação espiritual simboliza o ingresso a um novo nível de consciência e de entendimento. Então, ele está falando que essa entrada inicial simboliza que você entrou num novo nível de consciência e entendimento. Então, quando você desperta, você entrou num novo nível. Olha aqui, pessoal, vocês. Veja como vocês, antes de conhecer o meu canal e depois agora, vocês acham que vocês estão com um maior nível de consciência? Responda aí, pessoal, tá? Eu não vou dizer nada não, porque depois vai dar, tá se gabando.
Aí, ó, isso no instante é ego. Tá? Eu não vou falar, responda vocês, tá? Aí ele fala, muitas tradições espirituais ao redor do mundo, né? Inclui prática de conexão espiritual, de iniciação como parte fundamental no desenvolvimento, marcado por passagem de estágio de aprendizagem para outro mais avançado. Então, todos o começo, né? Se desperta, você está num estágio ali de consciência, de aprendizagem, então você precisa aprender. Aí quando você entrar na frequência da verdade, o conhecimento para você passar um ensinamento correto. Aí você vai para outro estágio, mais avançado, tá? E aí vai tendo mais responsabilidade. Porque é para isso, a gente está num crescimento espiritual para crescer, para ter responsabilidade. Para a espiritualidade nos usar para fazer a obra dele, o trabalho dele aqui, tá? Agora, eu vejo muitas pessoas, tá, pessoal, em grupo religioso que ainda estão crianças, pessoal, já tem 30 anos na igreja, mas ainda com criancice. Eu sinto muito, tá, pessoal? Será que ela iniciou espiritualmente? Teve um iniciar, foi iniciado espiritualmente? Porque quando você é iniciado, é quando você desperta a consciência. Aí ele fala, o propósito da iniciação é permitir que o indivíduo acesse novo nível de conhecimento e sabedoria, promovendo o seu crescimento pessoal e espiritual. Então, o propósito é esse. É que você acesse nível de conhecimento e sabedoria, né? Espiritual, que vai promover um crescimento pessoal e espiritual, então, da sua consciência. Ela serve como um marco importante na jornada do autoconhecimento, fornecendo ferramentas e ensinamento que ajudarão o iniciado a compreender mais profundamente a natureza da vida e da espiritualidade e de si mesmo. Então, você vai ter uma compreensão profunda da natureza da vida, o que é que você está fazendo aqui. Você vai ter a compreensão da espiritualidade, o que é espiritualidade, e vai ter uma compreensão de si mesmo. Então, pessoal, a gente está trabalhando isso aqui. Olha agora aqui, tem pessoas aqui no meu canal que ela já sabe, ela tem compreensão da natureza da vida. Ela sabe o que é espiritualidade agora. Ela tem compreensão de si mesmo, da emoção dela, da maneira dela. Olha aqui, pessoal, tá aqui no meu canal. Por quê? Porque você foi iniciado e está sendo alimentado para se tornar um adulto espiritualmente. Para o quê? Adulto depois vai ter o quê? Responsabilidade. Então, qual é a responsabilidade do adulto? Trabalhar, né? Não é aqui? Ah, cresceu, agora você é adulto, então vai trabalhar. Não é assim que faz aqui? Então, se você espiritualmente se torna adulto, você agora vai entrar no trabalho da espiritualidade. Você vai trabalhar para a espiritualidade. Foi o que aconteceu comigo, pessoal. Tá? E eu estou no estágio também. Estou em estágio um pouco mais evoluído do que vocês? Estou. Mas eu estamos no mesmo barco, pessoal. Tá? Estamos no mesmo barco. Eu estou aprendendo também. Mas eu estou... Quanto mais eu ensino a você, eu aprendo também, eu evoluo também. Porque a minha evolução depende do meu trabalho espiritual que eu faço. Vai depender da minha evolução agora, porque eu estou em outro estágio. Vocês ainda que estão novo, não, vocês estão ainda como criança, aprendizado. Senta na carteira aí, senta aí a professora, senta aí, vai aprender. Aí você vai passando pelo pré, pelo primeiro ano, segundo, né?
É assim também a vida espiritual, pessoal. Tá? Aí ele fala, a iniciação espiritual também tem como objetivo preparar, preparar o indivíduo para enfrentar o desafio e mudanças internas. Muitas vezes ela exige uma purificação ou limpeza energética, emocional e mental, permitindo que o iniciado se liberte das antigas crenças e comportamento que possa estar limitando seu desenvolvimento espiritual. Então, é isso, é por isso que a gente é chamado para fora, né? O chamado da eclésia é você sair desse meio aí que está colocando crenças limitantes, tá? Comportamento que você limitado para que você não desenvolva espiritualmente. Porque essas matrículas foi preparado para isso, pessoal. Impedir o nosso desenvolvimento espiritual. É mesmo, irmão Sombra? Matrix aí foi preparado para isso. Tá? Então ele diz, muitas vezes a gente exige que a gente entre nesse processo de purificação, né? A purificação da alma. Lembra o vídeo que eu gravei aqui? Purificação da alma, que é a limpeza energética, né? Das nossas emoções, do nosso mental, limpeza mental, do nosso comportamento. Então, que a gente liberte das crenças. Então, é isso que é a purificação da alma. Por isso que quando você desperta, você é chamado para fora para ver essa purificação. Era o que os discípulos, apóstolos, estavam falando para aqueles que estavam novos, né? Permaneça aí, não pratique isso, tal. Estava auxiliando aqueles novos irmãos, os apóstolos, né? E serve para que a gente hoje, né? Observe esses ensinamentos dos apóstolos. Porque em cada comportamento que a gente tem, pensamento, existe uma frequência. Você sabe disso, né, pessoal? Vocês estudaram aí o que eu falei sobre frequência? Tá aí meus vídeos aqui no YouTube aí, tá, pessoal? Só vai requerer de você tempo para assistir os vídeos aí, tá? Mas até eu tô repetindo alguns temas aí, tá? Para que pessoas novas possam compreender sobre isso, tá, pessoal? Então, ele disse que a gente tem que entrar nesse processo de purificação, que é a limpeza energética das emoções, mental, né? A gente se libertar de crenças antigas, crença e comportamento que possa limitar o nosso desenvolvimento. Então, a iniciação, a gente entra nesse processo. Aí ele fala, essa liberação abre espaço para a nova aprendizagem e uma maior conexão com o divino e com o próprio eu superior. Então, quando a gente entra nesse processo, abre um espaço para que a gente entre em conexão com o divino, com Deus, com o nosso eu superior. Então, nossa parte divina que está dentro da gente. Então, é um trabalho interior, pessoal. Não tem nada a ver aí com fora aí. Você entende agora? Não tem nada a ver com fora aí. Mas esse é o engano que está aí, tá, pessoal? E as pessoas não falam. Você vê que tem estudo falando sobre isso. O que mais, pessoal? Ele fala, o processo da iniciação espiritual pode variar amplamente de acordo com a tradição ou prática envolvida. Em muitas culturas e sistema esotérico, né, que é aí da espiritualidade, a iniciação envolve prática específica, que são transmitidas de mestre para discípulo. Essas práticas frequentemente incluem meditação, prática de visualização, uso de símbolo, mantra,
bem como transmissão de ensinamento sagrado. Então, existem pessoas que já não é mestre, porque o nosso mestre é Cristo. Mas pessoas, irmão mais velho, então, como os discípulos deixou ensinamento aí, eles são nosso irmão mais velho. Através de Cristo, né? Foi usado pela espiritualidade, Espírito Santo. Então, eles deixaram ensinamento que estão dirigindo a gente agora. Tá? Então, são um mestre que estão dirigindo a gente. Mas existe um mestre que está dirigindo a gente, que é Cristo, que ele é o cabeça da igreja. Então, aí esses mestres aqui da terra, tá? Ele vai ensinar como você a praticar meditação, oração, né? Cantar louvores, mantra, né? Transmitir ensinamentos sagrados, então, das escrituras sagradas, tá? Foi o que eles fizeram, tá, pessoal? E a gente precisa observar essas coisas. É o que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Todos nós estamos sendo discípulos de Cristo, todos nós, tá? Aqueles que estão em conexão com Cristo estão aprendendo com Cristo. A não ser que você não seja discípulo de Cristo, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala outras tradições, a iniciação pode ocorrer de forma espontânea, sem a necessidade de prática formal. Então, é o que acontece aqui com a gente, tá? A gente não está em um grupo religioso, não precisa de prática formal. Ele diz que é o despertar espiritual, por exemplo, pode ser considerado uma forma de iniciação que o indivíduo passa por uma experiência reveladora e transformadora, que altera profundamente sua percepção da realidade e da sua própria existência. Foi o que aconteceu comigo, pessoal. Eu não estava em nenhum grupo religioso, tá? O que é que aconteceu? Eu despertei espiritualmente através de uma experiência de saída do corpo. Que aquela experiência foi transformadora para mim profundamente. E eu estava percebendo a realidade já diferente. Né? Eu percebendo a minha própria existência, eu digo, nossa, eu não morro não, pessoal. Eu saí do corpo, meu corpo ficou na cama, eu ainda fiquei pensando. Então, eu comecei, quando eu voltei para o corpo, meu olhar já estava diferente. Eu digo, não tem só essa realidade. Porque antes de eu ter essa experiência, eu pensava que só tinha essa realidade, que a gente ia morrer, aí depois ia ser salvo por Jesus. Tá? É a maioria, tá, pessoal? Que não teve experiência, vai pensar assim, tá? É por isso que eu tenho paciência com vocês, respeito vocês quando tem esse tipo de pensamento. Porque eu também estava, até eu ter essa iniciação espontânea. Então, o que é a iniciação espontânea? Eu tive essa experiência de saída do corpo, né? E aí houve uma transformação no meu ser. Eu já vi a realidade com outros olhos, já estava percebendo, já estava ali, a mágica já estava acontecendo no meu ser, tá? Eu comecei a sentir vontade de coisa espiritual, de orar, meditar, tá? No início é assim, pessoal, tá? Eu continuo ainda, mas no início foi uma frequência frenética, tá? Até meus familiares pensou que eu tava louco. Tá doido. Vamos dar um remédio a ele aí logo aí. Pra ele dormir aí, tá doido da cabeça. Não é fácil, pessoal, tá? Aquele que desperta, eu sei, tá? Por isso que eu abri o canal. Eu fui levado pela espiritualidade, né? A abrir esse canal. Eu comecei timidamente, né? Eu cantava aqui umas músicas, aí passava
algumas mensagens, eu tocava meu violão, mas depois aí eu fui vendo que eu tinha que fazer esse trabalho espiritual. Tá certo, pessoal? Então, o que mais que ele fala? Ele fala, ambos os casos, a iniciação espiritual. Então, aquela iniciação que se dá espontaneamente e aquela que vai ser provocada por alguma pessoa em algum grupo religioso, esotérico, né? Vai ser provocado na pessoa. Então, ele diz, ambos os casos, a iniciação é um processo que exige comprometimento e dedicação. Então, a gente tem que se comprometer, se dedicar a esse processo, pessoal. Ele fala, a pessoa que passa pela iniciação deve estar aberta a nova experiência, a disposta a abandonar velhos padrões de pensamento para abraçar uma nova forma de viver e perceber o mundo. Então, é isso, tá? Você tem que, é o que fala lá, né? Deixar o velho homem e se revista do novo homem. O homem agora espiritual, esse homem que nasceu do Espírito. Porque houve um nascimento aí, tá, pessoal? Quando você desperta a consciência, é o seu nascimento espiritual. Você aí nasceu, um bebezinho espiritual, então precisa de cuidado, então precisa de orientação, tá? Porque se você for para uma pessoa, pode dar veneno a colocar na mamadeira, no leite, o leite não é puro, então o leite está misturado aí com veneno, você toma, mata você espiritualmente. Como tem acontecido com muitas pessoas aí, tá, pessoal? Tem morrido espiritualmente porque estão indo para pessoas que não estão orientando a criança, tá? Espiritual, e aí estão morrendo espiritualmente. A pessoa nasceu, mas mataram a pessoa, mataram a fé dela. Então, não pode, tá, pessoal? Por isso que eu abri o canal, para você ser alimentado com a verdade pura, sem mancha nenhuma aí, sem engano aí do que estão acontecendo aí, tá? Eu sinto muito em falar isso aqui. Mas não tem como não falar, pessoal. O engano que tá aí. Não tem como. Tá? E muitas pessoas que despertaram, elas nem sabiam o que era despertar, começaram a buscar, ela vai em um grupo, em uma igreja, vai em uma igreja, vem uma igreja evangélica, católica, espírita, ela vai buscar em algum lugar que ela está sentindo desejo, mas chega lá, talvez ela morra espiritualmente, tá? Começa a passar engano, não a verdade para ela, tá? Tinha um aqui assim, pessoal, no meu canal. Ele deu o testemunho dele aí. Ele passou por vários grupos espiritualistas, foi em várias religiões aí, evangélicas, várias denominações. Ele já ia desistir, pessoal. Vou desistir. Vai morrer. Se você desistir de trabalhar espiritual, você morre. Não tem jeito, pessoal. Então você vai morrer espiritualmente. E aí, o que é que vai ser de você? Você não é mais nada se morrer espiritualmente. Entende? Aí quando perder o corpo, pronto. Está separado de Deus porque você não buscou o trabalho da sua espiritualidade. Então ele passou por muitos grupos religiosos que deve ter magoado, né? Deve ter magoado ele muitas coisas e ele não cresceu, despertou espiritualmente. Mas aqui no meu vídeo, tá, pessoal? Alguém enviou meu vídeo para ele, ele começou agora a sentir desejo de voltar às coisas espirituais. Nossa, pessoal, isso me dá uma gratidão muito no coração. Agora eu entendo porque que a espiritualidade estava me preparando. Eu não entendia. Eu estava tomando psicologia lá, psicanálise. Eu estava estudando todas essas coisas. Para que eu estou estudando isso?
Aí depois agora eu vim para estudar espiritual, estudando a Bíblia. Eu me dediquei lá em muitos grupos de evangélico aí. Eu não entendia, mas eu estava estudando. Agora, para eu usar aqui, tá? A irmã disse assim: não tem ninguém que tá fazendo igual a você, irmão. Mistura tudo aí, não tem ninguém. Mas é isso, cada um tá fazendo o trabalho espiritual dele. Mas é isso, tá, pessoal? Vamos melhorar espiritualmente. Aí ele fala, ao iniciar a iniciação espiritual, né, é frequentemente acompanhada de símbolo que representa a transformação interior, pelo qual o indivíduo está passando. Em muitas tradições, a iniciação é comparada a um renascimento. Então, é que você renasceu espiritualmente, você voltou ao começo, a conexão que a humanidade tinha antes. Então, por isso que ele está dizendo um renascimento. Então, você renasceu. Então, simboliza isso, o renascimento, essa transformação interior, essa iniciação espiritual. Simbolizando a morte da antiga forma de ser. Então, a morte do ego, da carne, né? E o surgimento de um novo eu. Então, de um novo eu espiritual, mas conectado com seu propósito espiritual. Então, ele está dizendo que essa iniciação representa isso, pessoal. Representa esse renascimento. Por que renascimento? Porque a gente vai renascer do espírito, tá? Por isso que Cristo disse, aquele que não nascer do espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Então, a Bíblia, pessoal, as mensagens é para esse iniciado. Não é para a pessoa ainda que não iniciou. Por senão ele não entende. Tá? Tá certo, pessoal? Então, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, esse símbolo pode variar de acordo com a cultura e tradição, mas, em geral, ela transmite a ideia do crescimento, a iluminação e a ascensão espiritual. Então, quando você desperta, você entra na transmissão dessa ideia de que tem que haver um crescimento para que você tenha uma ascensão espiritual, que você chegue na iluminação. Ele fala o fogo, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo com fogo representa, né? Frequentemente utilizando prática de iniciação para representar purificação, enquanto a água simboliza a renovação e a limpeza espiritual. Então, a água simboliza a palavra de Deus, né? Que vai limpar. Por isso que eu estou falando, leia a Bíblia, limpa a consciência. A montanha ao caminho são outro símbolo recorrente, representa a jornada de autodescoberta e elevação da consciência. Então, a pessoa subir a montanha, então são símbolos, tá? Eu já até sonhei escalando a montanha, tá? Isso era a espiritualidade mostrando que você está subindo. Então, você tem que subir, meu amigo. Tá? Representa o quê? A autodescoberta. Então, quando você está subindo, representa a auto e elevação da consciência. Que você está elevando a consciência, tá? Entende, pessoal? Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Vou deixar as coisas se acalmarem aqui. Eu vou comer ali fazer uma merenda ali. Daqui a pouco eu volto para a segunda parte, tá, pessoal?
Graças a Deus, tá? Conseguimos aqui fazer tranquilamente essa primeira parte, né? 55 minutos a gente terminou, graças a Deus. Agora vamos começar daqui da onde a gente parou, né? Representa a jornada de autodescoberta e de elevação espiritual. Então, na segunda parte a gente vai continuar daqui, tá, pessoal? Entende? A segunda parte. Então, até a segunda parte.